Olá, primeira série. Vamos continuar aqui então com as nossas aulas de física. Hoje vamos iniciar um dos assuntos mais importantes do nosso curso, que é a primeira lei de Newton. Então, esse assunto está lá na página 51 da nossa apostila, então vamos iniciar a aula 3. Bom, o Isaac Newton foi um cientista inglês e ele fez grandes contribuições para a humanidade em relação à ciência, né? Ele é considerado uma das maiores mentes que a ciência já teve. Então, você, como aluno do ensino médio, é importante você saber um pouco mais sobre ele. Reserve um tempo do teu dia e faça uma pesquisa no Google sobre a vida desse grande cientista, tá? Então, vamos começar aqui. O que é a primeira lei de Newton, né? Também é conhecida como a lei da inércia. Então, você pode enunciar essa lei de N formas distintas. Uma delas é que todo corpo pontual continua o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Então, se eu tenho aqui um corpo parado, parado, ele está em repouso. Repouso, velocidade é zero. Então, se ele está parado, a tendência dele é continuar parado. Eu só consigo tirar esse corpo aqui do repouso se eu vou lá e aplico um agente externo. Quem é esse agente externo? Uma força, tá? Então, esse agente externo é a força. Eu consigo tirar ele do repouso aplicando uma força. Agora, olha só, o Newton ele vai além. Então, para eu tirar esse corpo do repouso, eu preciso aplicar uma força externa. Agora, a mesma coisa é válida para um corpo em movimento retilíneo uniforme. Então, movimento retilíneo é o quê? Linha reta, uniforme. O que é uniforme? Uniforme, velocidade constante. Então, se um corpo estiver em movimento em linha reta com velocidade constante, a tendência dele é permanecer em movimento em linha reta com velocidade constante. Tá? Bom, aí você pode pegar uma situação do teu dia a dia. Imagina que você chuta uma bola e essa bola percorre uma linha reta com velocidade constante. Ela fala assim, ela vai parar. Sim, ela vai parar. Mas ela vai parar por quê? Porque vai existir um agente externo. Que agente externo é esse? É uma força. Normalmente é uma força de atrito do chão com a bola. Se não existisse essa força ou nenhum agente externo, nenhuma força externa, e essa bola não iria colidir com nenhum outro corpo, a tendência dessa bola é continuar o quê? Para sempre em movimento retilíneo uniforme. Então, a tendência do corpo em repouso ou de movimento retilíneo uniforme é continuar nesse movimento. Para eu parar esse movimento ou colocar ele em movimento, eu preciso colocar o quê? Uma força externa. Tá? Então, está parado. Para eu tirar ele do repouso, aplico uma força externa. Ele está em movimento. Para eu parar esse movimento, eu tenho que também aplicar uma força externa. Deu para entender isso? Tá? Então, essa é a primeira lei de Newton, ou também chamada de lei da inércia. Mas o que é inércia mesmo, né? A inércia é a propriedade que um corpo tem que faz com que ele se oponha a qualquer agente que tente colocá-lo em movimento. De grosso modo, o que a gente pode definir como inércia? Inércia é a resistência que um corpo tem de alteração do seu estado, ou de repouso ou de movimento. Então, se um corpo estiver em movimento, a tendência dele é ficar em movimento. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só, eu tenho umas bolinhas aqui. Imagina que essas bolinhas, no total, tenha 10 kg. E elas estão descendo. Elas estão descendo em linha reta, tá? E eu quero parar esse movimento. Para eu parar esse movimento, eu vou ter que colocar aqui um agente externo. Ou seja, vou ter que aplicar uma força. Se essas bolinhas têm 10 kg, eu vou ter que aplicar uma determinada força. Se essas bolinhas têm 20, 30, 40 ou 50 kg, essa inércia vai ser o quê? Maior, tá? A inércia vai ser maior. Então, a grosso modo, a gente até fala que inércia é a mesma coisa que a massa, né? Não está totalmente certo, mas não está totalmente errado. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser essa inércia. Então, a maior dificuldade que eu tenho é colocar esse corpo em movimento ou tirá-lo do movimento. Tudo bem? Certo? Então, vamos continuar. Bom, qual é a forma matemática da primeira lei? Então, a primeira lei, lei da inércia, fala o quê?
Se o corpo estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, eu posso afirmar que a força resultante que atua nesse corpo é zero. Grave isso é importante, tá? Repetindo. Então, se um corpo estiver parado, em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante, você pode afirmar que a primeira lei de Newton ela está sendo aplicada e que a força resultante que está atuando nesse corpo é zero. Tudo bem? Deu para entender? Então, olha só. Quando esse corpo ele está em repouso, tá? E a primeira lei de Newton, claro, está sendo válida, esse corpo permanece em repouso. Então, eu posso afirmar que esse corpo está em equilíbrio estático, tá? Então, sempre quando o corpo estiver em repouso, eu falo que ele está em equilíbrio estático. Agora, se esse corpo estiver em movimento, ou seja, ele está em movimento em linha reta com velocidade constante, isso daqui continua sendo válido, tá? Mas agora eu falo que esse corpo está em equilíbrio dinâmico. Deu para entender? Se o corpo estiver em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante, isso daqui está sendo válido, tá? Em ambas as situações. Mas quando ele estiver parado, eu falo que ele está em equilíbrio estático. Se ele estiver em movimento em linha reta com velocidade constante, ele está em equilíbrio dinâmico. Mas a força resultante continua sendo zero. Tudo bem? Vamos continuar então. Vamos ver aqui alguns exemplos da primeira lei. Bom, olha só, eu tenho uma família, né? Estava viajando nesse feriadão, não se deve viajar, não deve ficar em casa, fica em casa. Mas aqui foi o ano passado, feriadão do ano passado. A família estava viajando. E qual o problema nessa primeira figura aqui? Bom, o problema é que eles estão sem o cinto de segurança, né? Então, tem que viajar com cinto de segurança. Bom, olha só. Se essa família ela está em movimento em relação a um referencial externo, ou seja, a família está em movimento em relação ao poste. Vamos supor aqui que o senhor aqui que estava dirigindo, ele foi, não pode, mas ele pegou o celular para ver uma mensagem que acabou de chegar e ele, né, não prestou atenção que tinha um poste aqui. Ele vai bate no poste. Se ele está em movimento, a tendência dos corpos em movimento é ficar em movimento. Então, como ele não estava usando o cinto de segurança, o que acontece com esses corpos, os 4 corpos que estão dentro do carro, são projetados para a frente, tá? Porque esses corpos aqui, eles estavam em movimento, eles querem continuar em movimento, respeitando a primeira lei de Newton. Mas nesse caso aqui, você não quer respeitar a primeira lei de Newton. Você quer ficar dentro do carro para a tua segurança. Então, para ficar dentro do carro, o que você deve fazer? Você deveria estar usando o cinto de segurança. O cinto de segurança vai ser aquele agente externo que vai aplicar uma força contrária à sua tendência de movimento, tá? Então, o cinto de segurança vai te proteger. Então, nesse caso aqui, a gente não quer respeitar a primeira lei de Newton, tá? Então, em nenhuma viagem, você deve usar o cinto de segurança. Tudo bem? Um outro exemplo aqui. Bom, eu tenho novamente aquela família, ela está em linha reta. Vamos considerar aqui que ela está andando em linha reta com velocidade constante. Então, pela primeira lei de Newton, quando um corpo está em movimento, em linha reta e com velocidade constante, a tendência desse movimento, a vontade desse movimento é continuar o quê? Em movimento, em linha reta e com velocidade constante. Então, um corpo em movimento retilíneo uniforme, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Vamos supor aqui que tem uma curva, ele quer fazer uma curva. Bom, se a primeira lei de Newton é válida, a tendência dele é continuar reto. Ó, continuar reto. Aqui, ó, ele continua reto. Para ele fazer uma curva, deveria existir o quê? Deveria existir um agente externo. Deveria existir uma força que vai o quê? Ajudá-lo a fazer essa curva. Normalmente, essa força vai ser o atrito do pneu do carro com a pista. Se o atrito é muito baixo ou não há atrito,
a tendência desse movimento é continuar em linha reta, tá? Então, às vezes, você escapa aqui dessa curva porque não tem atrito suficiente. Então, nesse caso aqui, o que? A primeira lei de Newton está sendo o quê? Válida, respeitada. Mas você quer que que você faça a curva. Então, você não quer respeitar essa primeira lei de Newton. Então, por isso que tem que existir um agente externo, tá? Então, aqui, ó, foi aplicado o quê? A primeira lei de Newton. E se a primeira lei de Newton é válida, eu posso afirmar o quê? Que a força resultante é igual a zero, tá? Tudo bem? Dúvidas em relação à primeira lei de Newton? Não, né? A primeira lei de Newton vocês já viram o ano passado e é bem básica. Então, vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá? Exercício da apostila e exercício do caderno de atividade. Eu observei que alguns alunos estão mandando apenas uma foto da apostila. Eu falei que eu quero tudo feito no caderno, com as resoluções, tá? Com os cálculos matemáticos. Então, eu quero tudo no caderno, nome, turma, série, no caderno. Quem ficar me mandando foto da apostila, eu vou mandar voltar, tá? Então, bons estudos para vocês.